A verdade sobre a banha de porco. Será que é saudável ou é um veneno para a nossa saúde? Antes de começar o vídeo, o que você acha? Então, teve um outro vídeo que eu falei sobre as gorduras, sobre o óleo de soja, o azeite de oliva e a banha de porco, e muitas pessoas não entenderam o recado. E algumas outras até brincaram nos comentários, que causou uma certa confusão. Então, nesse vídeo eu vou fazer especificamente sobre a banha de porco. Já vou começar dando a resposta. A banha de porco não é saudável. E eu vou te provar por quê. Quais são os argumentos que as pessoas falam para dizer que a banha de porco é saudável? São dois. O primeiro argumento, eu vou rebater eles aqui no vídeo, beleza? O primeiro argumento é que gordura animal não faz mal para a nossa saúde, o que é uma grande mentira. Gordura animal é rica em gorduras saturadas, que aumentam o colesterol ruim, aumentam o LDL. Ah, mas doutor João, tem um médico na internet aí que ele fala que o LDL alto não faz mal. Também é uma grande mentira, uma mentira que até pode prejudicar a tua saúde. O LDL aumentado causa infarto, causa derrame, aumenta o risco. Né? Quando eu falo causa, é porque ele aumenta o risco. Não necessariamente todo mundo vai ter um infarto. Não é essa a questão, mas aumenta o risco. Isso é uma coisa que há muitas décadas se acreditava. Mas com os estudos mais recentes, nem tão recentes assim, de 30, 40 anos para cá, nós já sabemos que a gordura animal é sim prejudicial para o nosso corpo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que as pessoas também falam, para defender a banha de porco, que antigamente todo mundo vivia até os 90, 100 anos. Ah, os meus avós comiam banha de porco e eles viveram até os 100 anos. A expectativa de vida era maior. O que é uma grande mentira. E eu tenho como provar isso com dados. Isso não é a minha opinião, são dados. Em 1920, a expectativa de vida média era de 34 anos. Você não ouviu errado, 34 anos. Se você pega em 1940, a expectativa de vida subiu, mas ainda assim era 45 anos. E aí muitas pessoas falam que antigamente todo mundo vivia até os 100 anos. Bom, não é por aí. Agora que eu já expliquei esses dois comentários e você já sabe que são mentiras, eu vou te explicar por que você não deve utilizar banha de porco e qual é uma alternativa mais saudável. O que acontece com uma refeição quando você adiciona banha de porco? Primeiro, que você está ingerindo uma quantidade maior de gorduras saturadas, se você utilizar banha de porco. As gorduras saturadas, quando você fizer a digestão, elas vão aumentar um tipo de colesterol, que é o colesterol ruim. Vão alterar o seu perfil lipídico, o perfil das gorduras no sangue, o que prejudica de maneira comprovada a sua saúde. Além de não aumentar o colesterol bom, elas aumentam o colesterol ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quando você coloca banha numa refeição, você está aumentando muito a quantidade de calorias. Vou te dar um exemplo. Se você fritar um ovo, só um ovo, na banha de porco, uma colher de banha de porco, uma colher de sopa, você está ingerindo mais calorias da banha de porco do que do ovo. Você sabia disso? Um ovo tem 82 calorias, em média. Uma colher de sopa de banha de porco, em média, tem 120 calorias. Você está comendo muito mais calorias da banha de porco com gorduras ruins do que do ovo. E aí muitas pessoas falam que é o ovo que faz mal. O ovo tem um tipo de gordura boa, que até pode aumentar o seu colesterol, mas ele vai aumentar o colesterol bom, o HDL. Então, se for comer um ovo, come um ovo cozido. É muito melhor você comer 2 ovos, mas muito melhor do que comer um ovo só com banha de porco. Ah, mas se for um porco da roça, que eu sei que não dão antibióticos e todas aquelas substâncias, mesmo assim, vai ter uma quantidade aumentada de gordura saturada. Eu nem estou entrando nesse ponto aqui, que vários porcos recebem outras substâncias que também são acumuladas na gordura. Eu nem estou falando isso. Poderia fazer um vídeo só sobre isso. Até se você quiser que eu fale especificamente, então escreve nos comentários que eu faço a parte 2.
E se você fizer questão de fazer a comida com uma gordura, coloca azeite de oliva. Porque o azeite de oliva é rico em outro tipo de gordura. Então o problema não são as gorduras, mas sim o tipo de gordura. O azeite de oliva é rico em gorduras insaturadas, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são gorduras que vão até melhorar o seu colesterol e vão proteger o seu coração. Claro, você não vai ingerir um excesso de azeite de oliva, aí sim você também vai ingerir um excesso de calorias. Mas é muito, mas muito melhor do que a banha de porco. E o óleo de soja também é muito melhor do que a banha de porco. Também o óleo de soja é rico em gorduras insaturadas que fazem bem para o nosso corpo. Claro, na quantidade certa. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar, mas e se eu aquecer o azeite de oliva? E se eu aquecer o óleo de soja? Ele não vai se tornar uma substância ruim para o corpo? Isso pode acontecer se você superaquecer, o chamado ponto de fumaça. Quando o azeite começa a se degradar, e aí sim, pode produzir substâncias que não são benéficas para a saúde. Mas isso não acontece no fogão de casa, por exemplo. Então, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Não tem nenhum tipo de problema. Outra coisa que as pessoas falam também, e vão inundar aqui de comentários, sobre o óleo de soja. Que o óleo de soja poderia até mesmo provocar câncer e várias outras coisas. Isso também é mentira, tá bom? O óleo de soja não provoca câncer, não é uma substância do mal, como muitas pessoas falam. Existia uma hipótese, veja bem, uma suspeita por causa de algumas substâncias presentes na soja, que ela poderia estimular o câncer de mama, por exemplo. Mas isso não se comprovou, tá bom? Já tem testes, inclusive, em humanos. E eu não tenho nenhum interesse que você consuma óleo de soja, por exemplo. Tá bom? Não tem nenhum vínculo aí com a indústria da soja, como muitas pessoas comentam também. É porque realmente não tem, né? Eu utilizo na minha alimentação também, eu uso mais azeite de oliva, mas quando não tem azeite de oliva, eu coloco tranquilamente óleo de soja e eu sei que isso não vai prejudicar a minha saúde. E muitas vezes eu faço uma coisa que é mais saudável ainda, que é não adicionar nenhum tipo de gordura. Uma frigideira antiaderente, por exemplo, resolve sua vida. Aí muitas pessoas vão falar, mas é muito caro. É muito mais barato do que você ficar colocando mais um óleo, mesmo que seja óleo de soja, porque essas frigideiras acabam durando bastante. Bom, pelo menos é isso que eu faço. Quando eu faço ovos, por exemplo, eu não coloco óleo, nem mesmo azeite de oliva. E você, qual óleo você usa? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Agora que você já sabe o que eu uso, eu tenho que saber o que você usa também. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve de qual cidade você está falando, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre o café. Você toma café? Então você vai gostar de ver esse vídeo. Lá eu falo sobre os benefícios, sobre os riscos. São 13 informações que você não sabe sobre o café. Você vai se surpreender. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço, até a próxima.